A história é a seguinte: tem um padrinho que está sendo acusado de várias fitas. Peraí, eu vou abrir a matéria aqui antes de começar a falar. Perdi tudo. Temos padrinho tipo poderoso chefão. Ah, obrigada, Hermes. Eu preciso explicar para as pessoas que é um padrinho também. Deixa eu dar uma arrumadinha no meu cabelo. Meu cabelo. Como é que a Nanda Guardian falou? Brega. Meu cabelo brega. Não tá brega agora porque ele tá louro, né, no caso. Mas ele tava azul. Então não pode ter cabelo azul. É gente brega. Então, negócio, ó. Padrinho, bagulho é o nome que se dá pra pessoa que realiza ali as cerimônias do Santo Daime. Aí que tá escrito aqui assim: ex-esposa acusa dirigente, é o dirigente, né? Do Santo Daime de pedofilia e tráfico de mulheres. Pesadíssimo. Santo Daime é uma das doutrinas mais antigas do pessoal que toma ayahuasca. E tem várias denúncias dos pessoal do Santo Daime, várias mesmo. E aí essa saiu essa semana. Ou semana passada, recentemente, 4 de janeiro de 2025. E essa é a matéria pública, né? Eu vou ler aqui um pouco. O acusado nega todas as acusações. Depoimento foi dado à DAAM, Superintendência da Polícia Federal. Pedofilia, tráfico... Eu posso falar essa palavra? Live? Eu vejo as pessoas censurando, né? Tráfico internacional de mulheres, venda de daime ou ayahuasca em gel para a Europa e outros países ao redor do mundo, abuso sexual, espancamentos, ameaças e tentativas de morte. Só o básico, né? Bem legal, cara. Parece bem gente boa. Acusações sobre esses crimes foram feitas na última sexta-feira à Delegacia de Proteção à Mulher. Nossa, eu tô lendo que... Desculpa, gente, eu não sei ler. Na verdade, sou analfabeta. A Delegacia de Proteção à Mulher e a Superintendência da Polícia Federal no Acre, contra a cúpula diretiva da Colônia 5000 em Rio Branco e do Céu do Mapiá, no Amazonas. Organizações que seguem a doutrina do Santo Daime. Estão vendo, né? Organizações que seguem a doutrina do Santo Daime. É bom frisar isso aqui, porque o pessoal que se diz oficialmente a doutrina do Santo Daime fala que esse cara que foi acusado não é filiado ao ICEFLU, que é o nome dessa igreja que segue a doutrina do Santo Daime. Mas peraí, eu já vou chegar nesse assunto. O principal acusado é um homem identificado como Maurílio José Reis, um mineiro de 70 anos que se relaciona com a doutrina no Acre desde 1975 e que é venerado pelas duas comunidades como padrinho. Essas duas comunidades aqui, Colônia 5000 e Céu do Mapiá. O acusado nega todas as acusações. Óbvio, né? Se ele vai ser acusado, vai falar assim, não, é verdade, eu trafiquei mulheres e tudo mais. Maurílio se relaciona com a doutrina no Acre desde 1975. As acusações são sustentadas pela professora aposentada Maria Isabel Sabino Fernandes, 48 anos, natural de Recife, que, entre indas e vindas, está no Acre e no Amazonas há 7 anos. Desta última vez, ela está em Rio Branco desde o dia 31 de dezembro e resolveu denunciar Maurílio José Reis, seu marido, por 7 anos, apontando-o como um homem que utiliza a religião e a doutrina em benefício próprio, inclusive para ganhar dinheiro e sobreviver com sua família, já que não tem profissão ou emprego. Antes de viver com Maria Isabel, Maurílio José Reis foi casado com Maria Gregório Melo Reis, conhecida por Neves, com a qual teve 3 filhos. Tá. E que tem os filhos. Rita vive na Espanha, mas atualmente está no Céu do Mapiá. Simeão mora no interior do Ceará e Valdecir mora em Rio Branco. De acordo com as denúncias, é Valdecir o principal responsável pela exportação do daime em gel para a Europa, produto que ele entrega pessoalmente em seguidas viagens ao continente europeu. Neves, a primeira esposa de Maurílio Reis, do qual se diz separada, mas o aceita dentro de casa em Rio Branco, vem ser a filha mais velha do Sebastião Mota de Melo, também conhecido como Padrinho Sebastião, um cidadão nascido em Eirunepé, no Amazonas, em 1920, e que faleceu no Rio de Janeiro em 1990. Padrinho Sebastião foi discípulo direto de Raimundo Irineu Serra, o fundador da doutrina que usa como sacramento a bebida chamada ayahuasca ou Santo Daime. Os sacramentos da doutrina, também chamados de trabalhos, são associados a orações e cânticos a diversas divindades, caracterizado como cultos resultantes da mistura das religiões e crenças dos 3 troncos étnicos formadores do povo e cultura brasileiros, indígenas, africanos e europeias. No entanto, nos trabalhos predominam as deidades cristãs, Deus Pai, Jesus Cristo e Nossa Senhora. Os adeptos da doutrina a consideram uma variação da religião cristã. Sebastião Mota de Melo foi fundador de assentamento onde hoje é a Vila do Céu do Mapiá. Aí é o seguinte, o mestre Irineu, que chamam, é o fundador dessa doutrina. Ele era um seringueiro que conheceu o chá através de indígenas não brasileiros, né, acho que andinos, bolivianos, peruanos. E aí ele criou essa igreja
onde ele fez uma sincretismo. Enfim, ele fez esse sincretismo com a religião cristã. Então, ele trouxe todas as deidades cristãs e misturou um pouco com o jeito que esses indígenas andinos, bolivianos e peruanos faziam a cerimônia do chá e criou a versão dele. E a partir da versão desse mestre Irineu, saiu a maior parte das vertentes que existem hoje do Santo Daime, certo? E aí, o que a gente precisa saber, eu fiz um pequeno fluxograma. O fluxograma tá todo cagado, tá? Tipo assim, não tá bonito, mas é pra entender como é que funciona esse bagulho. Então, tipo assim, começou com o mestre Irineu em 1930 e ele criou essa igreja que se chama Centro de Iluminação Cristã Luz Universal, Alto Santo, que fica em Rio Branco, tá? E aí, o mestre Irineu morreu em 90, como falou ali? Não, 75? Enfim, morreu. E quem continuou a doutrina dele foi a mulher dele, que hoje é viúva, né? Que continuou a igreja do mestre Irineu. E ela não reconhece a Iceflu, que é essa vertente que saiu do Daime através do padrinho Sebastião, que é o fundador da Iceflu. Ela não reconhece como sendo a continuação da doutrina do Irineu, porque ela tem a igreja dela, e aí, dentre várias pessoas que aprenderam a técnica com o Irineu, uma delas foi o padrinho Sebastião. E aí ele saiu de lá e fundou o Iceflu, Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal, certo? E aí, tá melhor que o PowerPoint do Dallagnol. Com certeza, esse com certeza. Peraí que meu fone desligou aqui. Pausa. Esse padrinho Sebastião conheceu o Daime através do mestre Irineu e foi propagar, só que a ex-viúva dele não reconhece como sendo propagador de verdade do bagulho. E aí, o padrinho Sebastião teve algumas filhas, entre elas essa Neves e Nonata, certo? A Neves que aparece ali na matéria. Esse cara que foi condenado, Maurílio? Condenado não, acusado. Ele casou com a filha desse padrinho Sebastião. Separou e depois casou com essa Maria Isabel. Eu perdi o PowerPoint do Dallagnol aqui. E da onde que vem esse Maurílio? O Sebastião, esse padrinho Sebastião, disse que recebeu uma mensagem de que 3 anjos iriam chegar. No dia seguinte, apareceu esses 3 caras. Padrinho Maurílio, que não era padrinho, né, ainda. Esse Maurílio, Daniel Argentino e Lúcio Mortimer, que chegam nesse lugar que era que eles chamavam de Colônia 5000. E só que aí eles saíram dessa Colônia 5000 porque a cidade estava chegando muito perto e as terras agricultáveis estavam diminuindo e eles estavam vivendo ali da venda da seringueira. Então eles resolvem vender tudo que tinham. E nesse lugar já tinha umas 45 famílias, certo? Tipo, já tinha gente. Então eles resolvem vender tudo que tinha e procurar um lugar mais para dentro do mato para construir a comunidade. E aí eles pedem autorização do INCRA. E o INCRA manda eles para um lugar que chama Rio do Ouro. E nesse Rio do Ouro, depois eles descobrem que era uma terra de um fazendeiro. Então eles tiveram que sair de lá de novo. Mas eles passaram uns 2 anos lá. Nesse Rio do Ouro, chega um pessoal que é pelo governo para ir estudar essa comunidade. Entre eles, Paulo Roberto, Vera Frois, Alex Polari e Fernando Larroque. Por que eu tô falando isso? Porque todos esses nomes, se você um dia se você for tomar ayahuasca, todos esses nomes são extremamente conhecidos, porque eles meio que continuaram essa doutrina, entendeu? São pessoas extremamente conhecidas e importantes nesse negócio. E aí, esse Paulo Roberto casa com a outra filha do Sebastião, a Nonata. Então a gente tem aqui 2 caras, tem o Maurílio que casou com uma filha e a Nonata que casou com outra filha. Paulo Roberto cria uma igreja dele. Ele vai para o Rio de Janeiro e funda a Céu do Mar, que não é filiada a Iceflu oficialmente. Mas aí, como vocês podem ver na matéria que eu falei, por isso que eu falei pra vocês frisarem isso, é que eles seguem a linha do Santo Daime. Eles seguem a linha que o padrinho Sebastião ensinou. Só que, de forma jurídica, eles não estão associados com a Iceflu, que é a continuação do padrinho Sebastião. Depois desses 2 anos no Rio do Ouro, 45
essas 45 famílias vendem tudo junto com esse pessoal e vai pro Mapiá. E aí, onde é mais famoso agora e que acontece, tipo, vários turismo religioso lá, o pessoal vai pra lá e é uma grande comunidade de daimistas. Então, no céu do Mapiá, que a ICFLU é fundada oficialmente. O padrinho Maurílio, o Daniel e o Lúcio chegam aí pro Mapiá trabalhando na ICFLU. O padrinho Maurílio se desliga da ICFLU e volta para a colônia 5000 e funda a sua igreja, que a ICFLU não reconhece. Mas todas essas pessoas, o padrinho casou com a filha do Sebastião. Ele estava trabalhando aqui, ele morou nesse lugar, ele aprendeu com esse cara. Só que ele se desligou e foi fazer a igreja dele. Eles frequentam os mesmos espaços, sabe? Tipo, todo mundo super conhecido, mas por questões jurídicas eles falam que eles não são filiados à ICFLU. E outra coisa que eu queria falar sobre esse lugar... não, peraí, vamos voltar pra cá. Paulo Roberto, um dos que fundou, que saiu daqui, do Rio do Ouro, fundou a igreja dele. E ele hoje está num processo de abuso sexual também. O processo é movido por uma jovem funcionária frequentadora de 33 anos. E o processo está correndo em sigilo de justiça. Todas as religiões que acabam conseguindo um número grande de adeptos, desenvolvem poder, sabe? Esse pessoal do ICFLU, eu não tô acusando ninguém do ICFLU de nada, eu tô contando a história. O ICFLU, eles têm literalmente um distrito do município de Pauini, no estado do Amazonas. Que chama Vila Céu do Mapiá. Nesse distrito tem escola e posto de saúde. E aí, 99% desse distrito, dessas pessoas, é daimista. E aí é bom a gente colocar aqui que, nesse início, as pessoas foram voluntariamente morar lá, né? 45 famílias foram pro Céu do Mapiá pra morar lá. Agora, todo mundo que nasceu disso vive num lugar em que todo mundo é daimista, que todo mundo é daquela comunidade. Eles estão no meio, tipo assim, bem fundo, dentro do Amazonas. E aí, tudo ao seu redor é isso. Então, isso já é uma coisa muito delicada de se lidar, assim. E o que falam também é que, por exemplo, na escola de lá, os professores também são daimistas, sabe? E, por exemplo, na escola tem feitio de daime como atividade, sabe? De novo, eu não tô acusando ninguém de nada, mas quando você coloca um monte de gente isolada, digamos assim, pra viver junto e uma coisa religiosa, tende a acontecer umas coisas, de acordo com outras experiências que a gente tem aí, de comunidades isoladas, tipo o Osho e tal. Enfim. E aí, voltando aqui, Paulo Roberto é acusado de assédio sexual e o processo corre em segredo de justiça. Alex Polares, ele funda o Céu da Montanha ICFLU também, só que essa é afiliada. E aí, a partir desse Alex Polares, surge esse Céu de Maria, que hoje eu acho que é a maior igreja mais importante do Santo Daime, que foi fundado pelo Glauco Vilas Boas, que frequentava ali a igreja do Alex Polares. E tem uma história muito esquisita que esse cara foi morto, ele e o filho, que eu também não vou trazer aqui porque é meio que foda-se. Mas tá, G. Marques. Esse G. Marques funda a igreja Reino do Sol, que foi filiada a ICFLU, mas deixou de ser um pouco antes dessas acusações aqui. Polícia investiga líder espiritual acusado de abusos sexuais em rituais com ayahuasca e drogas. A polícia de São Paulo investiga mais um líder religioso acusado de abusos sexuais. 3 supostas vítimas depuseram ao Ministério Público de São Paulo em 2016 sobre Antônio Alves Marques Júnior, conhecido como G. Marques, de 62 anos. Ele é dirigente da Igreja Reino do Sol em São Paulo, o grupo religioso, hoje com sede em Mairaporã, na Grande São Paulo, mistura a doutrina do Santo Daime com Umbanda. E aí, quando ele começou a misturar o Daime com a Umbanda, foi quando ele se desligou, a ICFLU se desligou dele. Mas até então, o cara era super respeitado, entendeu? Lá na ICFLU, o cara frequentava lá, o cara aprendeu com eles. O Ministério Público pediu a abertura de um inquérito que foi instaurado no 14 DP da capital em 2017 e também tá sob sigilo. Porque esses caras têm poder, certo? Então, aqui a gente tem agora, voltando para esse caso aqui, que é do Paulo Roberto. Voltar pro pai. Só pra vocês entenderem que ele não é um caso isolado. É isso que eu tô querendo mostrar aqui. Tem o outro que funda o Céu do Planalto, que fica lá em Brasília. Aqui não tem nada, nenhuma matéria a respeito de coisas que acontecem lá. Mas aí agora a gente vai voltar pro Maurílio, que é o cara da matéria. Então o padrinho Maurílio se desligou da ICFLU e volta pra colônia 5000 e funda a sua igreja, que é a ICFLU,
não reconhece. Isso por vez que voltando, né, lá em cima, o mestre Irineu, que começou isso tudo, e aí a Iseflu não é reconhecida pela viúva do mestre Irineu. Aí agora a Iseflu faz a mesma coisa com a linha do Padrinho Maurílio. Aí a Iseflu não reconhece você. Então sempre uma coisa de desreconhecer das pessoas, mas todo mundo foi ensinando um pra cada um. Enfim, 7 anos atrás, ele se separou da Neves, que é filha do Padrinho Sebastião, e casa com essa Maria Isabel. Aí Maria Isabel e Padrinho Maurílio fazem uma tour pelo Nordeste, pelo mundo, tá aqui? E em 2018, ela já tinha feito outras denúncias a respeito desse Padrinho Maurílio. Agora vamos para as denúncias aqui. A Igreja Céu do Mar... Ai, gente, onde é que eu parei? Desculpa. Sebastião Mota de Mello foi fundador do assentamento onde é a Vila Céu do Mapiá, que eu tinha comentado, no Amazonas, que se tornou um centro de peregrinação que recebe fiéis e adeptos da doutrina do Santo Daime, provenientes do mundo inteiro. O mesmo acontece com a Colônia 5000, agora com menos frequência. Sebastião Mota de Mello foi também fundador da entidade religiosa Iseflu, antigo Ceflures, a Igreja Eclética da Fluente Luz Universal, um centro que se apresenta como espiritualista fundado em Rio Branco em 1974, na região conhecida como 5000, nos arredores da capital acreana. O Iseflu representa uma rede de organizações associadas à doutrina do Santo Daime em todo o país e internacionalmente, incluindo a Igreja Céu do Mar em São Conrado, no Rio de Janeiro. A Igreja Céu do Mar, no Rio, é dirigida pelo psicólogo Paulo Roberto de Souza e Silva, acusado também de abuso sexual e trabalhista, que eu tinha falado. Um processo contra ele, um dos mais conhecidos padrinhos do Santo Daime no Brasil, corre em sigilo na Justiça do Trabalho do Rio. Paulo Roberto não teria comparecido a nenhuma audiência. O processo é movido por uma jovem funcionária frequentadora de 33 anos, expulsa da igreja quando veio à tona a informação de que Paulo Roberto, na condição de padrinho e líder da igreja, a assediava. A esposa de Paulo Roberto vem a ser Nonata, também filha de Padrinho Sebastião e irmã de Neves, a esposa de Maurílio José Reis. Agora também é acusada das mesmas práticas no concunhado Paulo Roberto, que é procurado pelo Sistema de Justiça do Rio desde novembro do ano passado. As polícias civil do Acre e Federal, que colheram os depoimentos de Maria Isabel Sabino Fernandes na sexta-feira, têm várias outras queixas registradas pela mulher em anos anteriores. Mas as investigações não tiveram sequência nesse tempo todo e Maurílio José Reis nunca sequer foi intimado a depor. Ou seja, essa mulher aqui está acusando desde 2018 e nada foi pra frente, assim como aconteceu com Paulo Roberto. E assim como aconteceu com G. Marques, que foi acusado e tinha provas e tá solto, gente, não foi preso. Minha cabeça está a prêmio, diz a mulher que acusa Maurílio José Reis. Quem é você? Meu nome é Maria Isabel Sabino Fernandes, eu tenho 48 anos. Sou de Olinda, sou bacharel em Direito, graduada e pós-graduada em Educação. Sou professora aposentada pela Prefeitura do Municipal do Recife, em Pernambuco. Me aposentei desde que eu me envolvi com ele. Eu me aposentei para poder trabalhar como missionária do Daime por todo o Brasil e em alguns países do mundo. Ou seja, eles levam o Daime para outros países, inclusive para países em que o Daime não é permitido. Não vou entrar aqui numa discussão sobre liberação e descriminalização de psicodélicos, mas não vou entrar nessa discussão. Quando você diz ele, você está se referindo a quem? Qual é o nome do acusado? Maurílio José Reis. Ele hoje tem 70 anos de idade. Também denuncia o seu filho Valdecir Gregório de Melo Reis, que sempre se junta ao pai para me ameaçar e me agredir também. O que ele faz na vida? Ele é dirigente do Daime no Céu do Mapiá e já foi das 5000. Eu conheci em Lagoa Seca, na Paraíba, fazendo a divulgação da doutrina como uma espécie de missionário religioso. Enfim, galera, tô procurando aqui as acusações. E aqui na Polícia Civil e Federal, a senhora veio fazer o quê? Pedir segurança de vida? Se sente ameaçada? Sim, vim também atualizar as denúncias que fiz lá atrás, nas outras vezes em que estive aqui. Denúncias que estavam desatualizadas desde 2018. Eu tenho mais coisas para informar as polícias. Esse aqui, eles dois juntos. O que, por exemplo? Tudo que eu vi. Ele tem envolvimento com uma rede de... Ele me levou na casa de vários dirigentes da doutrina. Comecei a ver as coisas, até porque trabalho com direitos humanos há mais de 25 anos. Um amigo dele queria contratar crianças para sexo junto às mães e avós. Quantos anos tinham essas crianças? Eram meninos ou meninas? Eram meninas em torno de até 14 anos, mas havia meninos também. Então, nossa, olha essa pergunta da polícia. Então esse Maurílio Reis é homossexual também?
Penso que não devemos confundir quem tem um comportamento desses doentio com a comunidade LGBTQIA+. Esse tipo de gente não tem nem classificação. Eu nem sei dizer o que ele é, só sei dizer que ele abusava de crianças de ambos os sexos. E a senhora rompeu com ele a partir de quando? Desde que ele me prometeu ir lá pra casa no Recife e me prometeu que não faria essas coisas lá. Eu o aceitei porque estava o tirando do Acre, da sua zona de poder religioso. E achei que lá, com ele vivendo de forma humilde, ele não ia fazer mais isso. Eu achei que ele, como pobre, longe do poder, longe do dinheiro, ele ia tentar viver comigo bem. Voltamos para Recife, para minha casa, em 1º de outubro, depois de 4 meses viajando pelo país. Mas nesses 4 meses de trabalho da doutrina, a gente brigou quase todos os dias. Por que essas brigas? Ciúmes? Não, não era isso. Era porque toda vez que eu o pegava fazendo essas coisas, a gente brigava. Uma vez, na casa de um amigo dele, peguei-o assediando um garoto que trabalhava numa pensão no Rio de Janeiro. Na casa de um outro amigo dele, que era dirigente da Igreja Rainha do Mar, Marcos Gracier Imperial, e saímos da casa deste homem depois de 10 dias expulso por ele, porque Maurílio estava assediando os filhos do dono da casa. Isso era motivo de briga toda vez que eu pegava ele no flagra, era confusão. Ou então quando ele me convidava para fazer suruba com homens e mulheres da doutrina, isso ocasionava brigas porque ele queria que eu obrigatoriamente aceitasse essa conduta. Enfim. E aí ela também diz, eu o classificaria como abusador de criança e adolescente de ambos os sexos, como traficante internacional de mulheres. O bagulho é pesadíssimo. Ai, a senhora tem indícios disso? Tenho. Sou um exemplo de que ele tentou me agenciar para milionários estrangeiros. Tanto para mim como para homens, e não foi 1 ou 2 vezes não. Eu sei que antes de mim, algumas das amantes dele, ele as vendeu para os amigos dele, milionários no exterior, inclusive para o Japão e França. Tenho os nomes delas e sei onde elas estão. 2018 eu fiz essas denúncias à Polícia Federal, mas para minha surpresa, hoje, quando fui à Polícia Federal, descobri que tudo o que denunciei no passado havia sido arquivado, sem que ele tenha sido encontrado para depor, sob a alegação de que os endereços que forneci estavam errados, sendo que eu tenho certeza que forneci-os corretamente. Na Polícia Federal, o que disseram às senhoras sobre o assunto? Disseram que já me colocaram na lista do Programa de Proteção à Testemunha e Vítima, mas isso até o momento corresponde apenas a um papel. Na prática, continuo correndo risco de vida porque Maurílio tem um monte de capangas na cidade, verdadeiros matadores que são ligados a ele, por isso eu sei que minha cabeça está a prêmio, e por isso estou dando essa entrevista ao senhor na esperança de que com essa história, se tornando pública, eu possa sobreviver. E agora chegamos no lugar que eu queria chegar, o outro lado da história. Que diz Maurílio? Essa mulher é surtada, louca de carteirinha, diz o acusado. E aí, é sobre isso que eu queria falar, sobre como acontece o silenciamento nesse tipo de situação de abuso religioso. Argumento, ela é surtada. Exatamente, esse é o argumento. É sempre esse o argumento. Eu trouxe aqui de como começou essa situation. Rapidinho, tô pegando aqui o vídeo. Nacional de Mulheres, venda de ayahuasca em gel para a Europa, atual, expandir até tentativa de mais uma bomba no mundo do Santo Daime. Tudo isso parece até roteiro de série policial, mas, segundo Maria Isabel, é a realidade sombria que envolve Maurílio José Reis, líder religioso no Santo Daime. As denúncias foram feitas no último dia 3 à Delegacia de Proteção à Mulher e à Polícia Federal do Acre. E Maurílio, bom, ele nega tudo, né, gente? Porque no Manual dos Acusados, negar é sempre a primeira página do capítulo. Mas vamos por partes, porque essa história é densa. A denúncia não para só em Maurílio. Ela também respinga, assim como no caso do padrinho Paulo Roberto da Igreja Céu do Mar, na família de padrinho Sebastião, que é um ícone no Santo Daime. Maurílio já foi casado com a filha mais velha do padrinho Sebastião, chamada Neves, e desse casamento eles tiveram 3 filhos. E dessa vez foi o Valdeci, que é um dos filhos desse relacionamento, quem apareceu na história. O neto do padrinho Sebastião está sendo acusado pela exportação, vulgo, de ayahuasca para países da Europa. Em uma entrevista exclusiva para a Continet, a Maria Isabel disse que vem sendo ameaçada constantemente desde que decidiu expor as barbaridades. E aqui eu quero fazer uma pausa para dar o reconhecimento necessário para essas mulheres que resolvem enfrentar esses gigantes e fazer as denúncias necessárias contra os abusos. Nós sabemos que não é fácil e vocês não estão sozinhas. Agora, voltando à denúncia, gente, a coisa é séria, porque a Maria Isabel afirma que existe uma rede estruturada de mulheres dentro desse grupo. E isso é muito grave. Se for realmente verdade, a gente não está falando aqui de casos isolados, mas de alguma coisa muito maior. E como se não bastasse o peso de tudo isso, fiquei sabendo que Maria Isabel também foi expulsa de um grupo chamado Em Flores Nacional, que é um grupo de WhatsApp. É um grupo de mulheres daimistas que se intitula como o Encontro das Mulheres da Floresta.
Parece que as mulheres da floresta têm um jeitinho bem peculiar de acolhimento. Então fica a pergunta, quem realmente está disposto a ouvir as vítimas e buscar justiça? Porque, pelo jeito, o silêncio e o isolamento ainda são armas fortes para pessoas que querem manter as coisas como estão. E vamos aguardar os próximos capítulos. Se eu souber de qualquer novidade com relação a esse caso, eu corro aqui para informar vocês que caiam todos. Exato, né, galera? Pesadíssimo. E aí, desculpa padrão de abusadores, essa mulher é maluca. Exatamente. Aí eu vou... E caiam todos. Parsar aqui, pra nós, só nós. E aí eu vou dar o meu relato pessoal. Eu era de uma igreja, quer dizer, não era igreja, né? Era um centro xamânico. E nesse centro xamânico não teve tráfico de pessoas e tal. Mas tinha muita parada machista que eu fui percebendo. E em determinado momento eu resolvi... Cara, foi exatamente a mesma coisa, mano. Exatamente a mesma coisa. Eu falei no grupo de mulheres do centro xamânico o que tava rolando e como eu tava me sentindo. Eu não acusei ninguém de crime nenhum. Essa moça acusou o cara de muitos crimes. No meu caso, eu não acusei ninguém de crime nenhum. Falei como que eu tava me sentindo, porque teoricamente aquele era um espaço aberto ao diálogo e para a conversa das mulheres. E quando você tá nesse grupo de sagrado feminino, os sentimentos teoricamente são importantes e a livre expressão é uma coisa. Deu meia hora, me tiraram do grupo. E depois eu comecei a receber uma série de ligações do dono da casa, falando pra eu tirar aquilo. Primeiro eram ligações assim: ah, você é tão inteligente, a gente sabe como você é inteligente, especial e não sei o quê. E você pode só pedir desculpa. E aí vai ficar tudo bem. Começaram assim. Aí eu falei que não, desliguei. Aí de novo, ligando várias e várias vezes. Até que, tipo, a última que eu atendi, já era o cara gritando comigo. Falando que ia me processar, falando que ia chamar a polícia. Por acaso, minha tia era policial. E aí ele foi falar com a minha tia. E ele mandou a minha tia ir na minha casa falar pra mim que eu precisava pagar aquilo que eu tinha escrito, que não era acusar ninguém de crime nenhum. Porque eu tava cometendo calúnia, uma coisa assim. Já faz tempo eu esqueci. E aí perceberam que eu não ia voltar atrás, que eu não ia pedir desculpa. No dia seguinte, publicaram um texto gigante no grupo oficial do trem e falando assim, que eu tava com problemas com o meu ex-parceiro e tudo que eu disse tava fazendo era uma vingança ao meu ex-parceiro, que naquele momento tava morando naquela casa, certo? E que eu tinha quadros psicológicos e que eu tomava remédios psiquiátricos e que as acusações que eu tava falando era por pura vingança e que a minha família, até a minha família e os meus amigos diziam que eu era surtada, tá ligado? A mesma coisa dessa mulher. E assim, doenças psiquiátricas, sabe? Tipo bipolaridade, depressão, não são a mesma coisa que você dizer que uma pessoa é mentirosa, que as coisas que essa pessoa diz são mentira, tá entendendo? Mas essa é a lógica dos abusadores. Descredibilizar você psicologicamente pra fazer o que você diz não ter validade. Esse vira o argumento. Essa pessoa é doida, essa pessoa tem problemas psiquiátricos, não sei o quê. E outra coisa, né? Em 2024, quem que não teve depressão? Quem que não foi diagnosticado com alguma coisa? Tá ligado? Ah, a pessoa tem TDAH. Agora não pode mais fazer uma acusação. Tem TDAH, tá ligado? Nossa, sinto muito por você ter passado por isso. Ah, obrigada. Eu já superei essa fita. E também, de verdade, se não fosse tudo isso, eu não tinha começado a fazer conteúdo na internet. Até onde eu sei, ele não é dirigente de nada, ele tem o seu próprio núcleo. Caso isso seja verdade, a matéria que só foi vinculada para esse site pode se dar mal e ser processado pela real dirigência do Santo Daime. Ninguém tá falando que ele é dessa tal Iceflu. Tá falando que todo mundo tem origem deste mesmo lugar. Os caras é casado com os filhos do cara que fundou a Iceflu. Todo mundo trabalhou lá, foi de lá, aprendeu com eles, certo? Aqui, essa daí que é a Ibope. Se isso for verdade, vocês não apuram antes de divulgar? A gente fala dessas coisas porque, assim como aconteceu nos outros casos, geralmente o que acontece é tudo ser arquivado e não acontecer bosta nenhuma com essas pessoas. Entende? E aí, tipo, você dá visibilidade pra isso na mídia é uma técnica para que algo aconteça de fato com essas pessoas. Porque, de novo aqui, a gente tem Paulo Roberto acusado, a gente tem G. Marques acusado, a gente tem agora esse outro padrinho Maurílio acusado.
Com Paulo Roberto e com G. Marques não aconteceu nada. O que você ensina quando nada acontece é que você pode fazer o que você quiser que não vai ter consequência nenhuma. É isso que você ensina, que você passa adiante. Ó, eu fiz isso, não aconteceu nada, então fiquem tranquilos. Tá entendendo? Temos mais, que era aqui. Que tudo seja investigado e se houver constatação que sejam punidos. Mas eu conheço todos os envolvidos nessa cena. O Maurílio não é um anjinho inocente, mas tem coisa aí que não tem cabimento. A senhora que está fazendo as acusações conheci em 2009. Depois disso, vi em várias ocasiões. Infelizmente, nenhuma foi boa. Tudo o que posso dizer é que Deus me livre apoiar macho, porque todos têm um pezinho na culpa até que se prove o contrário. Mas tem que ver bem isso, porque a senhora acusadora foi uma das pessoas mais complicadas que já conheci na vida. Onde ela passa deixa confusão em um clima meio tenso. Enfim, quem sabe assim esses machos aprendem a respirar, acho que é respeitar. Respeitar a esposa, porque se tudo isso tá assim foi porque ele cometeu o primeiro erro, no caso com a Neves. Pessoa maravilhosa por sinal. Falam muito e não sabem de nada, vão rezar. Então, aquele comentário... Aí vem esses aqui, né? Eu digo mesmo, o Daime é patrimônio cultural nacional e difamar essa cultura por um grupo sem noção que faz coisa errada é ser tão direitista e apoiar a desinformação quanto o gado faz por aí. Gente, isso aqui é uma matéria. Isso é uma matéria, uma acusação. Não é fake news. O que ela está apurando é a denúncia da mulher. E aí, o que a primeira coisa que as pessoas fazem é descredibilizar a mulher, certo? E eu acho que eu não vou... Ah, daí teve mais uma fita. Que é, um cara frequentador desse Ceflu viu esse post e aquele, como a Nath, a menina do vídeo, né, minha amiga, comentou. No vídeo, tem um grupo e Flores, que é das mulheres que fazem parte dessa comunidade Ceflu. E nesse grupo e Flores, a Maria, que fez as denúncias, foi expulsa. E logo em seguida disso, depois que esse vídeo foi postado, esse vídeo da minha amiga, um cara que frequenta lá, que é advogado, mas diz que não é advogado da ICFLU, né? É engraçado um pouco, porque, padrinho Maurílio, não, ele não é associado com a gente. O padrinho não sei o que também não é associado com a gente. Esse advogado, ele é advogado, ele trabalha com a gente, mas ele não é nosso advogado. Então, nunca eles oficializam as coisas juridicamente, sabe? Enfim, ele fez essa mensagem aqui e mandou para todo mundo mandar. Prezada Irmandade, temos sido constantemente atacados em mídias e redes sociais. Alguns dos ataques são frutos de condutas pessoais inadequadas de pessoas que não pertencem à nossa igreja. Outros ataques são apenas distorções que buscam polemizar, ganhar visualizações. No presente momento, estamos na mídia em razão de denúncias feitas que não têm a menor conexão com a realidade, envolvendo nossa doutrina numa conspiração de tráfico de mulheres e, por exemplo, pedimos que compartilhem em seus grupos essa mensagem e, se possível, denunciem esse vídeo para que seja excluído. Aí o cara faz um tutorial de como denunciar um vídeo. Entre no vídeo, clique e blá blá. Que possamos fortalecer nosso movimento, que condutas inadequadas sejam devidamente responsabilizadas, mas que a verdade sempre prevaleça. Esse aqui é o modo operante de qualquer lugar que sofre uma denúncia, entende? Tipo, aqui tá a matéria, gente. Isso aqui é uma matéria pública, aqui, certo? Diário do Nordeste. Agora, fazer um vídeo não pode. Fazer um vídeo e publicizar uma coisa que já é pública não pode. Coincidentemente ou não, é uma mulher que tá falando. E aí, nesse grupo, as pessoas estavam falando justamente isso, que a mulher tem problemas mentais e que ela tá falando tudo isso, mas logo depois ela vai pegar e voltar pro Maurílio de novo, porque ela já tinha ido e voltado pra ele umas 400 vezes. E aí é doido também, isso é uma coisa que precisa ser falada, que é isso, de voltar, de denunciar, depois voltar com a pessoa, de retirar a denúncia, de não sei o quê. Isso é clássico de violência doméstica, de abuso, sabe? Só que ao invés das pessoas, das mulheres, é um grupo de mulheres. Ao invés do grupo de mulheres entender isso como mais um sinal de abuso e violência, entendem como descredibilização da mulher. Então imagina, você passou 7 anos com essa pessoa, depois de já uma vulnerabilidade. Tem outra fita também. Pessoas, abusadores, eles tendem a procurar mulheres em estado de vulnerabilidade psíquico
e emocional ou social material, tá ligado? Por quê? Porque se você pega uma mulher forte, determinada, decidida, a primeira coisa que você fizer com ela vai te largar, entende? Então, é padrão o abusador, buscar mulheres em vulnerabilidade social e psicológica. Começa por aí. E aí, ao invés de a gente pegar todos esses sinais que são carteirinha, sabe? Bingo de abuso, e tratar como um abuso, a gente pega para descredibilizar o que a mulher tá dizendo. Então, independente, isso aqui é uma denúncia. Ainda não tem as provas, ainda não tem o julgamento, ainda não tem a conclusão do caso. Mas é bingo, é igualzinho, sabe? E até agora parece que ninguém aprendeu com isso, ninguém aprendeu com os inúmeros casos que foram do mesmo jeito, de falar que a mulher é louca, sabe? E aí as pessoas nos comentários, não, a gente tem que esperar a verdade. A justiça no Brasil, ela prevalece para o homem porque tem coisas que a gente não pode provar. Tem coisas que não são prováveis. Então, se a justiça já prevalece para o lado do homem, acho que o mínimo que a gente poderia fazer é apoiar as vítimas, apoiar as denunciantes. Porque é difícil pra caralho você denunciar uma coisa dessa. Não só porque a justiça já não é feita pra atender a gente, mas porque você perde toda uma comunidade, você perde toda a sua família, sabe? E foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu tava há anos lá com aqueles povos, e aí quando eu fui denunciar alguma coisa, eu virei o capiroto. Nada que eu falava, sabe? Tipo assim, não, eu não quero ser amiga mais da menina que não quer ser amiga dos povos que eu sou amigo. Entendeu? Você perde seus amigos, você perde seu trabalho. As pessoas que moram lá nesse céu do Mapiá, que é uma comunidade só de daimista, denuncia alguma coisa, vai pra onde? Vai pra onde se denuncia isso? Entende? Perde a família, os amigos, perde tudo. Então o mínimo que a gente tem que fazer, mesmo que algumas coisas sejam verdade ou outras não, ou nada seja verdade, ou que seja tudo verdade, é dar o direito de escuta, né? Primeiro, se você tá vendo esse caso acontecendo. E aí esse grupo de mulheres expulsa a menina e começa a fazer o quê? Falar pra tirar o que a Nath tá publicizando a respeito de uma denúncia que saiu no Diário do Nordeste, entende? Então, mais um checklist aí pra esse tipo de conduta. Teria que ter grana ou a coragem de largar tudo pra trás e tentar a vida em outro canto sem nada. Exatamente. Eu acho que eu acabei o assunto, passei por tudo. O que vocês acham? Quem sabe sou eu, né? E se vocês quiserem ir no vídeo e comentar e compartilhar, porque os caras estão tentando derrubar o vídeo. Então, o vídeo tá no meu story. Instagram. Achei pesado, mas necessário divulgar sim. Até porque eu comecei falando dessas coisas na internet, né? Então, como não é uma coisa que ninguém dá muita atenção, acho que eu posso fazer isso, né? Dar atenção pra essas coisas. Lembro de um livro chamado Santo Daime Revelado, que fazia diversas denúncias do estado do Mapiá. Eu não conheci esse livro. Mas é isso, né? Eu não tô acusando a ICFLU de nada. Eu tô mostrando aqui da onde surgiram essas pessoas. E principalmente, eu acho que isso aqui é uma coisa a se tomar cuidado mesmo, assim. É uma comunidade religiosa. Todo mundo se fecha naquele ciclo religioso. Longe, né, de outros lugares e tal. Algo. Diz o nome do livro, por favor. Tô querendo saber. Santo Daime Revelado, pô. Foi isso? Também não sei que livro é esse. Nossa, já vem como, né? Santo Daime Revelado. Drogas, fraudes e mentiras. E como tudo está na Amazon. Isso. O nome é Santo Daime Revelado. É de outra instituição daimista que combate ceflures. O que temos que fazer aí é a raiz dos problemas. O capitalismo e a sociedade de classes. Porque, além disso, é poder econômico, né? Eles exercem poder econômico sobre as pessoas. Não o ICFLU, pelo amor de Deus. Supostamente Maurílio, né? Supostamente Maurílio. E vai ter outro assunto? Talvez um mais leve? Não sei, o que vocês sugerem? E, a última coisa que eu queria falar sobre isso. Por essa natureza conhecida do ciclo de violência, de ser uma coisa que a mulher acaba voltando, que se passa muito tempo, as denúncias ficam mais brandas, né? Ou por causa mesmo do medo da retaliação, o abuso sexual e a violência doméstica, elas têm que ser combatidas, não. Se uma pessoa faz uma denúncia, todo o protocolo em cima disso tem que ser rápido. E não é uma coisa que acontece, tudo isso demora pra caralho, entendeu? Daqui 6 meses, já pode ter mudado tudo. Então não dá pra esperar, não pode ser um processo normal. Isso se faz com política pública, né? Uma política pública mais efetiva pra esse tipo de caso, que é acompanhamento psicológico. Você precisa garantir segurança pra pessoa, já que geralmente o abuso físico vem também com abuso
patrimonial e tal. Então, tipo assim, a pessoa não tem pra onde ir, você precisa garantir segurança pra essa pessoa pra ela poder sair da situação que ela tá. Isso deveria ser política pública. Muito bom todo o levantamento que você fez. Quando souber sobre novos andamentos, compartilha com a gente. Com certeza.